Dando continuidade agora àquela aula sobre respiração, que a gente viu a parte teórica, né, sobre a anatomia do pulmão e a capacidade respiratória, agora a gente vai ver realmente como funciona cada uma dessas respirações, esses tipos respiratórios. Depois disso a gente vai ver como conseguir ativar essa musculatura profunda para que eu consiga realizar um movimento de forma mais segura e eficiente e também como eu posso fortalecer essa musculatura respiratória. Então, pensando naquela questão dos dois formatos de respiração, eu tenho a respiração que é apical, que ela utiliza mais essa questão da caixa torácica, da expansão da caixa torácica, e a musculatura mais abdominal, que infla mais o abdômen quando eu respiro. Então, através disso, tem aquela parte respiratória, como eu falei, que é apical, mas o indivíduo ele usa pouquíssimo da capacidade respiratória dele, por volta ali de 10% só. Que é quando esse indivíduo respira e ele infla mais essa região perto aqui da clavícula. Então, quando ela inspira, mais essa parte superior sobe e quando ela expira, essa parte desce. Essa respiração, como eu falei, ela é muito limitada e como a capacidade dela é limitada, precisa aumentar muito a frequência respiratória para que a quantidade de ar necessária para uma atividade física seja sustentada ou seja suficiente. Após isso, tem a respiração que também é apical, mas ela usa mais essa expansão da caixa torácica lateralmente. Então ela tem uma capacidade respiratória um pouco maior. Mas de todas elas, a respiração que é abdominal tem a maior capacidade. Então a respiratória, pensando aqui na questão abdominal, ela para muitas pessoas é muito difícil. Apesar de a gente já nascer fazendo essa respiração, se eu pego um bebê, por exemplo, ele já faz essa respiração que é conhecida como diafragmática, né, que é essa respiração mais abdominal, a gente perde isso no nosso dia a dia à medida que a gente vai crescendo. Então, para ajudar a desenvolver esse movimento, eu posso utilizar alguns objetos para que essa pessoa crie mais consciência dessa respiração. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, essa bolinha de tênis, vou colocar em cima do umbigo dela e vou pedir para que ela solte o ar, né? Quando ela solte o ar, quando ela expire, ela deixa essa bolinha descer, então ela vai soltar o ar, essa bolinha vai para baixo, solta bastante, 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 e a hora que ela puxa o ar, que ela inspira, essa bolinha sobe, então ela solta o ar, essa bolinha desce, ela puxa o ar, essa bolinha sobe. Ok? Então esses são os formatos de respiração, os formatos respiratórios. Agora pensando na questão de treinamento relacionado a essa parte da musculatura respiratória, eu posso trabalhar com uma respiração que ela é uma respiração chamada de respiração total. E apesar de trabalhar em cima do sistema mais simpático, no caso ela está coordenando a respiração dela, quando ela não estiver, na verdade, pensando na respiração, isso também vai melhorar. Então eu trabalho no simpático, eu trabalho com o foco de forma mais consciente, e isso vai ser transferido para a respiração de forma inconsciente. Então eu vou pedir para ela começar aqui na respiração superior, então ela vai puxar o ar, depois ela vai transferir para a costela e por último para o abdômen e solta o ar no mesmo formato. Então começo respirando em cima, no meio e embaixo, solta o ar. Esse formato da respiração total é também um treinamento da musculatura respiratória, isso vai ajudar bastante nessa questão da respiração. Agora pensando, como eu falei lá do cilindro tóraco-pélvico, pensando no fortalecimento principalmente do transverso do abdômen, existe o formato de abdômen chamado de hipopressivo, que ele trabalha nessa questão da tração abdominal, né, até conhecido como Abdominal Drawing Maneuver, que seria a manobra de tração abdominal mesmo, numa tradução livre, e ela vai fazer o seguinte: ela vai soltar totalmente o ar, o máximo que ela conseguir, até não conseguir respirar mais, até não conseguir soltar mais, e ela tem a necessidade de inspirar. A partir disso, ela vai esticar o braço dela lá para trás, na direção da cabeça, as duas pernas para frente, vai fazer como se ela estivesse se alongando e vai grudar o umbigo lá na coluna. Isso vai trabalhar com uma contração isométrica do transverso do abdômen, e ela vai ficar sem respirar o máximo que ela conseguir. Ficou o máximo, ela volta a respirar normalmente, e aí ela pode inclusive trazer isso para a respiração diafragmática. Ela pode continuar respirando até que a frequência respiratória, até que a capacidade respiratória dela volte ao normal, e depois ela pode fazer isso de novo. Então eu posso trabalhar deitado nesse formato aqui, em decúbito dorsal,
Eu posso trabalhar também numa posição de 4 apoios, que a gente vai ver em decúbito ventral, inclusive vai ser um formato de ativação dessa musculatura para estabilização do tronco. Eu posso também fazer nesse formato em pé, totalmente em pé, e depois inclinado com o tronco para frente. Esses são níveis mais desafiadores para essa questão do fortalecimento do transverso do abdômen, ok? Agora pensando na questão de ativação da musculatura profunda, como eu falei daquele formato da manobra de tração abdominal, ela tem dois extremos. Então ela já descobriu o extremo máximo, quando ela infla totalmente o abdômen, e o extremo mínimo, que é quando ela solta totalmente o ar e não consegue mais ou expirar ou inspirar. A partir disso, tem um meio termo. Então ela vai fazer aquela manobra, ela vai inspirar para chegar no máximo, vai expirar para chegar no mínimo e vai parar no meio. A partir do momento que ela parar no meio, ela vai tentar continuar mantendo a respiração, mas mantendo essa contração do transverso do abdômen. À medida que eu solto o ar, ele contrai. Esse é um formato. Partindo disso, um formato de evolução, um formato para melhorar essa questão, é melhorar a capacidade dela de contração, de manutenção da contração aqui da musculatura, enquanto ela infla o abdômen e continua respirando. Então um terceiro nível de respiração e de ativação é um nível chamado de amplificador hidráulico, em que eu melhoro essa questão da ativação quando eu mantenho aqui tanto essa parte anterior do abdômen quanto a parte da caixa torácica estabilizados e eu inflo o meu abdômen aqui, ou o meu cilindro tóraco-pélvico, lateralmente e posteriormente. Então o abdômen dela vai continuar ativo e vai inflar para o lado e para trás. Então eles são alguns níveis. O nível 1, o que seria o ideal, é a pessoa respirar de forma que ela infle o abdômen. O nível 2, ela mantendo essa contração e continuar respirando. Então mesmo que o abdômen dela infle, eu preciso sentir que ela está mantendo um nível de contração aqui, essa questão da consciência. E o terceiro e último nível seria ela não movimentar nada da parte anterior e só a parte posterior ali, no caso a região da lombar. Esse nível é muito mais eficiente, ok? Então a partir disso, desse nível de contração, é que a gente vai ver também, pensando lá na questão da estabilização do tronco, que ela tem que manter esses níveis de ativação. O ideal seria esse nível 3 do amplificador hidráulico, e aí ela vai gerar movimentos nos membros sem perder a estabilização do tronco. Porque, como eu falei, o princípio da respiração ele tem que estar sempre junto com a ativação da musculatura profunda. Depois a gente vai ver como isso é muito importante naquela questão da utilização dos padrões fundamentais de movimento e numa questão também mais específica das funções articulares, que é quando eu vejo a coluna de forma estável. Então, nos vemos na próxima aula.